Agora, existem também outros clones aí de ETA 2824, especificamente do 2824, que alguns eu conheço um pouco e outros nem tanto, até porque existe uma carência enorme de informações sobre eles. Uma dessas alternativas suíças ao 2824 é a STP-1-11. Ela é fabricada pela Swiss Technology Production, ou STP, que faz parte do grupo Fossil. Por isso que marcas do grupo Fossil, e que eu me lembro mais rapidamente aqui, a Zodiac, utilizam ciclones de 2824 feitos pela STP, que eu não tenho larga experiência com esses mecanismos, mas eles me parecem muito bem feitos, o acabamento deles é muito bom, o a decoração é muito bem feita, tá? Mas eu não tenho maiores informações realmente, não tenho experiência com eles para dizer como eles se comportam. Inclusive, se alguém tem relógios aí com esse tipo de mecanismo, deixem sua opinião aí. Mas ele é um clone suíço das 2824. A princípio também marcas de fora do grupo Zodiac que eu acho que podem adquirir esse mecanismo, mas praticamente não me lembro de ter visto eles fora dessas marcas. Você consegue identificar eles realmente aí só olhando, é mais difícil de achar a diferença entre eles e os Zeta 24 à primeira vista, mas você vai conseguir identificar olhando a marcação, o timbre embaixo do balanço, lá onde você vai ver o STP. E existe também um outro clone suíço que esse, infelizmente, eu queria ter mais informações sobre ele, só que é muito difícil. Vocês podem até tentar dar um Google aí para tentar descobrir exatamente do que se trata, quem fabrica, onde é fabricado, mas parece que tinha um site do fabricante, mas ele desapareceu, simplesmente você não encontra, que é um tal de Inter-T-SA. Esses calibres eles são clones também do 2824, eles vêm simplesmente timbrados IT-20, se não me engano acho que é IT-20 o clone do 2824, e eu não me lembro direito em que relógios eu vi eles, mas eu lembro que eu cheguei a acompanhar uma discussão no What You Seek uma vez sobre quem fabricava, quem era, e foi o que se descobriu que esse IT significava Inter-TSA, e havia até um site, mas esse link está totalmente rompido, não se encontra mais, então eu realmente não tenho informações de quem fabrica, quais as características técnicas em mais detalhes, muito embora elas devam ser mais ou menos as mesmas dos ETA 2824. O problema é que essa falta de informação e falta de clareza já gera um pouquinho de dúvida, e aí tirem vocês mesmos as suas conclusões. Se você entrar tanto na ETA quanto na Celita, você pode a qualquer instante entrar no site da Celita, baixar fotos e manual técnico do mecanismo com todas as informações. Agora, você tem um relógio com um mecanismo que até se diz Swiss Made, mas que você não tem direito à informação do fabricante, você não sabe quem contactar se você tiver um problema, aí a coisa começa a ficar um pouco nebulosa. Essa é a parte meio polêmica que eu queria tentar evitar, mas não tem como. Um cuidado que eu acho aí que deve se tomar, se vocês se lembram, lá no vídeo onde eu comparei ETA com Celita, ainda tem muito fabricante que nas suas fichas técnicas ainda mencionam que o mecanismo é ETA, quando a gente sabe que já é Celita. Se você pegar o relógio agora na loja, você vai ver que é Celita. Eu não sei, lógico que fabricantes reputados não vão fazer isso com propósito, mas eu já vi marcas de boutique e coisas assim
dizendo utilizar ETA quando todo mundo sabe que usa Celita, só para parecer que o produto é um pouco melhor do que parece. E eu também já vi um passo a mais, fabricantes dizendo que usam Celita quando nem Celita usam, tá? Às vezes nem mecanismos suíços são, às vezes eles dizem lá que é Celita, mas não é, é alguma cópia chinesa de origem duvidosa. E porque existem dois clones famosos de ETA 2824. Um é o Sigu TW2130, ele é um clone de 2824. Inclusive, infelizmente, por ser feito na China e ser amplamente disponível, ele equipa um monte de falsificações, infelizmente, isso é inevitável, esse tipo de controle. E existe um outro também que é o Hangzhou 6301. Também é um clone de 2824. Eu não tenho como opinar sobre eles, porque eu não tenho um grande contato com eles e de enfrentar problemas e saber exatamente como é o desempenho ou ter testado eles amplamente, então para mim é difícil opinar, mas eles são alternativas muito mais baratas do que o suíço mais barato, tá? Então, enfim, é a mesma coisa, se alguém tiver relógios com esses mecanismos aí, deem a sua opinião a respeito de como eles se comportam, tá? Mas essas são aí as opções que existem, as alternativas, algumas suíças, e existem já vários clones que, até certo ponto, até algum tempo atrás, esses clones chineses eram considerados simplesmente falsificações, tá? Mas eles não, hoje eles se assumem como Sigu, como Hangzhou, não como falsificações sem marca, eles vêm timbrado. O que ocorre aí? Uma coisa que essa eu sei, que aí eu posso opinar porque é uma informação técnica. Muitos desses mecanismos eles possuem um balanço que imita o formato de um balanço de Glucidur. Glucidur é uma liga de berílio-bronze que é utilizado nos melhores balanços que tem suíços. Todo relógio suíço de altíssima qualidade possui balanços de Glucidur. E os balanços de Glucidur, eles têm principalmente os que vinham nos ETA e nos ETA Top Chronometer, eles têm um formato o raio do balanço tem um formato bastante específico que era justamente para diferenciar os mecanismos dos grades Top e Chronometer dos grades Standard e Elaboré, que utilizavam balanços de níquel dourado e não de Glucidur, porque o Glucidur é bastante mais caro. E o que eu vejo acontecer é que esses mecanismos, até alguns suíços clones, como também esses chineses, eles utilizam um balanço que imita o de Glucidur, mas eu sei que eles não são Glucidur. Tá? Não tem como, eu te digo, porque um balanço sozinho, um balanço de Glucidur sozinho custa o preço de uma máquina inteira dessas Hangzhou e Sigu e etc. Então isso coloca em xeque um pouquinho da honestidade envolvida aí e da qualidade do tipo de material que ele imita ser algo que claramente é humanamente impossível ele ser. Com certeza esses balanços não são feitos do mesmo material que os ETA, a Celita sim, a Celita, os grades, até vou falar em outro vídeo, os grades de mecanismos ETA e Celita são os mesmos, então a Celita utiliza o mesmo padrão de grades, Standard, Elaboré, Top, Chronometer, e a qualidade dos componentes nesse sentido é a mesma. Tá, mas esses clones meio obscuros aí, difícil dizer. Uma outra alternativa que talvez vocês já devem ter visto é uma que ela na verdade não é um clone da ETA 2824 e também não é compatível, mas é uma alternativa mais barata para as ETA, principalmente para marcas de entrada, que é a Claro CMAG. Um dos mecanismos que eles produzem é o CL
888, que ele, na verdade, também tem uma história um pouco obscura, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, eu falei, bom, esse mecanismo é chinês, porque ele tem toda a aparência de um mecanismo chinês, e depois eu fui descobrir, tem gente que já fez a comparação, desmontou lado a lado um Sigu ST16, se não me engano, e um Claro CL888, e que é exatamente o mesmo mecanismo, tá? Então, assim, o Claro CL888 é um clone de uma máquina chinesa, que, se não me engano, também é um clone de alguma coisa japonesa com alguma mistureba no meio, mas também é uma história um pouquinho obscura. Isso é possível porque a lei suíça do Swiss Made permite que, se você tiver um valor agregado até uma certa porcentagem que seja de origem suíça, mesmo que todo o resto seja feito na China, você pode chamar aquele mecanismo de Swiss Made, e dessa maneira você pode colocar o mecanismo dentro de um relógio e chamar o relógio inteiro de Swiss Made. Inclusive, isso rende um capítulo à parte sobre Swiss Made, que eu sei que muita gente não sabe exatamente o que significa, e muita gente é, de certa maneira, enganada com essa questão. Mas tem esse, claro, CEMAG CL888, é um mecanismo de aparência questionável, e que, na verdade, ele é uma a base toda dele, ele é todo igual a um mecanismo chinês, mas porém ele é Swiss Made. Enfim, aí não vou opinar muito mais do que isso, mas fica aí para informação de vocês. E é isso, espero que tenham conhecido algumas coisas novas aí nesse vídeo e matado um pouco da curiosidade sobre essas alternativas aos ETA. Beleza? Continuem acompanhando, não se esqueçam de se inscrever, ainda tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito, é importante que vocês se inscrevam para a métrica do YouTube e continuem acompanhando. Um abraço.